Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Ishvaro Guratmeti Mujibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshimaham Om Shanti 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 Om Namastê. Então, a beleza do Gita. A gente não pode dar chance para o azar. A gente deve permanecer vigilante, né? Como o Papaji falou antes de deixar o corpo, né? Ele falou assim, não, vigilância até o último respiro, né? O último suspiro. Então, este autoconhecimento, quando ele é devidamente retido, né? Aí sim o indivíduo, ele não precisa mais desta vigilância, né? Mas desde que ele se mantenha associado às escrituras, né? Então, até mesmo o Yanni, ele é recomendável que ele se mantenha associado às escrituras, né? A partir de então, né, você não precisa realmente das escrituras para obter o autoconhecimento, mas simplesmente não existe música mais agradável do que a música das escrituras reveladas, né? Mais importante ainda, a associação com as escrituras e o guru é quando o indivíduo ele não tem o autoconhecimento direto, ele só tem o autoconhecimento acadêmico. Então, a associação com as escrituras e o guru é fundamental, fundamental. Então, a gente não pode dar mole, não pode negligenciar os nossos esforços, porque a formação de vasanas ocorre em ambos os sentidos, para cima e para baixo. Você está fazendo um esforço para desenvolver vasanas espirituais, vasanas libertadoras, mas se você demole, né, uma vasana antiga, ela chega, ela aparece na sua mente, muitas vezes é uma vasana associada a um sonho muito profundo, né? Frequentemente associado a encontrar a pessoa da sua vida, a sua alma gêmea, né? Alguma coisa nesse sentido. Essa é uma vasana forte, né? Que as pessoas caem nelas, às vezes, quando já estão mais avançadas espiritualmente. Então, o indivíduo tem que usar o seu poder intelectual para dar prosseguimento a este processo espiritual. As inclinações estão ali, mas ele tem que nutri-las e fazê-las, né? Você jamais pode dar tudo como garantido, como certo, né? Você tem que permanecer, né, vigilante, disciplinado, protegendo as suas vasanas, né, e fazendo de modo que elas possam crescer, né? A gente vê isso, as pessoas chegam no Vedanta do Brasil, depois de 1 ano, 2 anos, começam a desenvolver uma vasana por autoconhecimento, aí vem um evento, uma situação, vem um desejo, né, por aquele amor perfeito de uma outra pessoa, aí aquela vasana, ela se enche, né, se infla, né, quando você vê a pessoa começa a perder um pouco, né, da potência das vasanas espirituais, mas as vasanas espirituais, elas não desaparecem. Na primeira desilusão, né, se o indivíduo estiver próximo do guru, o guru vai dizer assim, isso também é Ishvara, isso também é uma lição que te serve este objetivo, este propósito, né, de compreender o perigo que é as quedas, né, no caminho sempre à nossa frente, né, potenciais quedas, né. Então, nós temos que nutrir, alimentar essa chama, a famosa chama, né? Que ela não morreu completamente, você tem que nutri-la, alimentá-la, né?
essa chama precisa de muita proteção. Quando essa chama cresce, essa chama precisa de menos proteção. Quando essa chama se torna enorme, ela praticamente não precisa mais de proteção. Este é o processo do desenvolvimento do mumukshutva, o desejo ardente, firme, intenso pelo autoconhecimento, que foi queimando todos os outros desejos e interesses, né? Mas no início, essa chama da vassana é protegida, né? E quanto mais ela cresce, menor é o esforço necessário, né? No início, o esforço é monstruoso, por isso que as pessoas quase sempre desistem no início. A vigilância, o esforço para desenvolver este valor, esforço e encorajamento para mim prosseguir, né? Nesta batalha, né? Entre a luz das escrituras reveladas e a escuridão da ignorância, né, cósmica. É importante nutrir, né, e gradualmente você vai necessitar de proteger menos, de nutrir menos, vai se tornando muito natural, porque as suas vassanas vão começar a trabalhar para você, né? O ser humano é um computador orgânico, biológico, programado por vassanas. O nosso objetivo é desenvolver vasanas que nos conduzam à libertação, né? Ao invés de nutrir vasanas que nos amarram ainda mais na escravidão do samsara. E quando eu desenvolvo essa vasana é um instrumento, né, que serve a um determinado propósito até que ela não seja mais necessária, porque o conhecimento, uma vez obtido, né, ele requer quase que zero manutenção, quando o conhecimento é o conhecimento aparokshayana, conhecimento genuíno, direto, livre de qualquer sombra de dúvida, conhecimento a respeito daquilo que eu sou em realidade, que é a consciência una, não dual, né? Não sou o corpo, não sou a mente, não sou as minhas emoções, eu sou Purna, eu sou Brahman, né? Eu sou Shiva. No rio, tenta nadar contra a corrente, o esforço é enorme, né? Mas gradualmente a corrente do samsara vai perdendo força. A corrente é a corrente do samsara, tá, Felipe? É o samsara. Essa dependência, né, por segurança através dos objetos e circunstâncias do mundo, né? Então, essa corrente, que é a corrente do samsara, ela vai mudando, 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 e ela vai se conformando com a corrente de suas tendências. A corrente do samsara está indo para lá e a sua corrente de vida está indo para cá. Você já não está no samsara da ignorância, né? Você entra na corrente harmoniosa, né? Conformada às suas vasanas, e aí nadar a favor da corrente se torna a coisa mais simples possível. E essa corrente irá me levar rapidamente, progressivamente, ao meu destinação final, que é o quê? Autoconhecimento firme, claro, livre de dúvidas, que é sinônimo de samsara. Então, quando você se encontra, né, nesta condição, o sucesso espiritual é quase que garantido e o esforço é quase que zero, até que você obtém esta total convicção que transforma, e aí o esforço não é mais necessário. Temos o exemplo da bicicleta, que no início a gente pedala, 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 e depois o esforço para nos mantermos viajando na bicicleta se torna muito menor, né? Portanto, Arjuna, seja otimista e continue nadando, nade na direção certa, na direção de, de moksha. Verso 44, ele é atraído para o yoga por causa daquela prática interior, embora seja um estudante curioso de yoga, inicialmente, ele logo vai além do karma. Aqui já é
um verso, né? Aquele verso não era do Gita, né? Era um verso de um Upanishad, por isso que era tão complicado de decifrar. Esse aqui é do Gita, já foi muito depurado. Então, no final, mesmo que ele não queira entrar nessa corrente espiritual, ele foi atraído pela corrente cultural, né? Aqueles que me conhecem já ouviram contar a história minha, né? Com o meu primeiro guru, quando eu descobri aqueles livros na estante do meu negócio, da minha loja. Comecei a ler, eu comecei a sentir, meu Deus, era isso que eu estava, eram essas palavras que eu estava buscando, né? E aí eu dizia, mas tudo bem, mas me vestir que nem esses idiotas eu jamais vou fazer, né? Me vestir desse modo e usar um colar com fotografia de um mestre, isso é muito estúpido, é muito idiota, né? Isso eu jamais vou fazer. Então eu não queria essas coisas, né? Mas às vezes a atração é tão forte que você não consegue resistir uma coisa que na sua cabeça é uma coisa mais idiota possível, né? Então no início a gente fica meio assim, né? A gente foi atraído devido às práticas, às vasanas, às tendências espirituais anteriores, mas a gente fica meio relutante, né? Meio cauteloso. No início era mais ou menos uma curiosidade, a curiosidade se tornou uma pequena chama, né? E aí, rapidamente, a chama pequenininha, nutrida, aí ela começa a devorar as outras vasanas, os outros interesses, os outros desejos. Não é assim, Alcione? Como é que se expressa essa inclinação espiritual? A gente tem que fazer um outro documento. A gente está fazendo, nós estamos trabalhando, eu, o Marcelo e o Ronaldo, para fazer um instrumento chamado moxômetro, né? Mas a gente vai começar a fazer também um de pureza, de medir a pureza, a maturidade, né? Purezômetro, ok? Para ver o quanto puros, o quantos elevados nós sejamos, né? Maduros. Maturitrômetro, ok. A pessoa começa a se sentir atraída por círculos espirituais aqui e ali, eles vão passando por um monte de premprems, babás e oms, não, que é parte, servem em determinados processos, né? Todos esses premprems, esses babás e esses oms é o que Vedanta chama de leading error, erros condutores, né? Você encontra um aqui que fala disso deve ir para levar você até a outra estação ferroviária. Aí você vê, não, já deu, no caminho à estação. Aí nessa estação eu encontrei um outro prem-prem, e aí ele, né, ele vai me conduzir à próxima estação. Quando eu chego na outra estação, eu encontro um outro, né, um outro indivíduo, um outro grupo, e assim a gente vai sendo conduzido às escrituras finais que revelam a real natureza do eu, porque somente essa compreensão resolve a problemática humana, né? Então, muitas pessoas velhas, idosas, digamos assim, chegam no Gita porque elas veem a morte está se aproximando, né? E elas falam, não, eu não quero morrer, eu quero me salvar, eu quero um moksha. Aí ele falava aqui também uma outra passagem nessa exemplo dele, que os jovens que chegam até ele, né, eles vêm por causa dessas vasanas de nascimentos anteriores, mas muitas vezes, embora eles estejam numa sociedade favorável, a família na qual os pais estão interessados em segurança e prazer e um pouco de dharma, mas jamais conhecimento. Então, muitos pais na Índia eles desencorajam, né, os filhos a se tornarem buscadores de moksha, principalmente de se tornarem sannyasis, né? Para chegar a neste processo de busca espiritual,
né? Uma tragédia, as pessoas dizem assim, mas Swami, mas eu tenho tantas outras coisas para fazer na vida, né? E eu tenho que vir aqui participar dessas aulas todos os finais de semana, né? E esse pessoal todo aí em torno a você, não é possível, eles devem estar sofrendo muito para poder, né, se interessar pelo Vedanta. Devem ser pessoas, tadinhas, que estão sofrendo muito, né? Porque eles devem ter sofrido um trauma, né, muito sério, né, psicológico, né? Então, elas estão atraídas por causa de muito sofrimento, né? Então, existem diversos argumentos para as pessoas simplesmente, né, descontarem ou rejeitarem ou excluírem e olharem para as pessoas nessa busca espiritual de modo arrogante, de modo, né, vaidoso, de modo superior, né? Por que que elas estão tão atraídas pela espiritualidade? As pessoas não sabem, né? As pessoas não entendem. Elas pensam que nós somos os perdedores, né? Ah, esse cara é um perdedor, né? Por isso que ele se voltou para a espiritualidade. Ou ele está sofrendo tanto, tadinho, que ele, né? Essa vassana é algo que foi carregado de nascimento a nascimento, de modo que agora, devido a todo este mérito, a pessoa se senta atraída pelas aulas do Gita. E depois, quando chega na aula do Gita, ela não pode desistir, tem que percorrer até o final para realmente obter a libertação. Mas se ela avançar por algumas outras estações ferroviárias, a destinação é lá, depois de 100 estações. Se avançou alguma coisa, que assim seja, né? Tudo bem, avançou, cresceu, desenvolveu mais maturidade, né? Tudo isso devido a essas vasanas espirituais, né? Tudo isso devido aos meus esforços em vidas passadas. A pessoa foi atraída nesta vida por qualquer coisa que a conectou com o caminho espiritual, mesmo que seja um erro condutor ou uma estação intermediária que se apresenta como se fosse a destinação final. O problema de todos esses prem-prems, babás e homens da vida é que são estações intermediárias que servem a determinado propósito, mas eles sempre se apresentam como a destinação final. E não somente isso, eles vendem moksha, a libertação ou a iluminação, vendem abaixando a barra, né? Simplesmente reduzindo essa libertação a um nível acadêmico, acadêmico intelectual, ou, em outros casos, reduzindo a uma determinada sensação ou experiência emocional. Nos grupos dos prepens é mais, você sente isso, você sente aquilo, então é isso aí mesmo. Então é isso, essa é a sua destinação. Fique sentindo isso o tempo todo, né? Em outros círculos, né, onde o foco é o conhecimento acadêmico, eles apresentam aquilo e dizem, não, mas é isso. Você tem essa sacada aqui? Isso, é só isso mesmo. É por aí mesmo, entendeu? Então, aquela história de abaixar a barra para vender o seu peixe ao máximo de pessoas possíveis, né? Então, um desses prem-prems ou babás, né, eles seriam muito honestos se eles disserem, não, essa é uma estação intermediária e o percurso é longo. Esta estação e este professor aqui para, né, entrar em associação com os professores das estações subsequentes. Isso é honestidade, né? Porque tudo isso serve a um propósito, um propósito de nos conduzir. Mas quase que invariavelmente ele é feito como se isso fosse um fim, uma destinação final. Só me dá uma... E ele fala também aqui, né, que existem muitas pressões externas. Muitas pessoas, elas cedem a essas pressões externas, elas têm essa base espiritual, mas a pressão, né, não do Parabhada Karma, às vezes o Parabhada Karma permite que ela siga, mas a pressão psicológica, né,
todo mundo dizendo: o que que você está fazendo com a sua vida? Nossa, eu quase que enlouqueci, minha família inteira, o que que você está fazendo? Eles enlouqueciam porque eu tinha jogado fora tudo o que eu tinha obtido, né? Depois de tanto esforço da parte deles, uma família classe média pobre. E a pressão psicológica é enorme. Você tem que ser um louco para realmente chutar o balde e deixar tudo para trás, né? E se distanciar de tudo isso. Eu, quando eu fui para a Índia, eu lembro, eu passei anos sem contato com a minha família. Era um modo para mim me proteger. Aurobindo, se diz, né? O Swami Paramahansa ouviu dizer que os pais deles queriam que ele vivesse na Inglaterra, fazendo parte de uma cultura ocidental, materialista. E ele foi levado para lá para ele ser distanciado, né? Salvado da cultura indiana, que é uma cultura que produz o crescimento espiritual, mas não produz o ganho mundano material, né? Então, eles queriam esta educação ocidental para ele, levaram ele para a Inglaterra, um ambiente bem materialista, e ali ele ficou. Aí, depois de muito tempo lá, ele entrou em contato com alguns indianos que trabalhavam pela liberdade da Índia. E, na medida que ele foi conhecendo essas pessoas, ele entrou em contato com a cultura indiana. Quando ele entrou em contato com a cultura indiana, ele entrou em contato com a filosofia espiritual indiana. Aí, aquela chaminha começou a acender dentro dele, né? E ele abandonou o mundo ocidental, materialista, e se tornou um yogi. Voltou para a Índia para ser um yogi, né? São vastas interessantes. Uma das últimas vezes que eu estive no sul da Índia, uma pessoa que costumava ir no ashram lá de Dayananda, que não é muito distante lá de Tiruvannamalai, Swami, que estava começando a sua carreira de expositor do Vedanta, depois de muito treinamento. Jovem, né? Nos, abaixo de 40 na época, e muito afiado intelectualmente, expondo alguns versos do Gita, e eu gostei muito da exposição dele. E o curioso é que aquele era o primeiro seminário que ele dava, como expositor do Vedanta, né? E mais curioso ainda é a história de vida dele. Ele morava em Nova York, ele era um stock market broker, ele tinha muito dinheiro, toda a facilidade do mundo ocidental, né? Materialista, né? E apesar de toda aquela tendência ocidental, alguma coisa dentro dele, né? Um gatilho surgiu dentro dele, que eu não sei bem os detalhes, porque ele não conta, né? Eu não sei. Eu sei que ele, apesar daquele ambiente, algum gatilho trouxe à superfície a chama e ele se tornou um sannyasi. E estava ali dando o seu primeiro seminário. Eu acho que ainda tem até os vídeos dele no meu computador velho. Muito legal. Então a gente nunca sabe, né? Esse é o caso do Aurobindo, que acabou se tornando um yogi. Esse é o caso do Buda. Buda é um exemplo extremo, né? O pai dele queria proteger ele da espiritualidade, né? Porque você nasceu e o seu destino é ser um grande rei, você vai conquistar, né, muitos outros reinados, vai ser o maior conquistador, né, o grande rei da nossa era, do nosso tempo, né? E quando o neném nasceu, tinha uma cartomante que viu, estudou, né, a vida de Buda e disse: olha, ele tem dois potenciais enormes aqui. Um é dele se tornar uma grande entidade espiritual, e a outra é ele se tornar um grande rei que vai dominar um terço do planeta, né? Aí o pai ficou preocupado, aí falou: não, não, é o rei, é o grande dominador, o grande conquistador físico, material, que é o meu sonho para o meu filho. Então ele prendeu o Buda dentro do castelo, né? O Buda não podia ter contato com o mundo lá fora, porque naquela época o mundo lá fora era cheio de sannyasis meditando.
Então ele trancou o Buda no palácio, até que um belo dia, ele, por curiosidade, deu uma voltinha com a ajuda de um dos serventes, né? Deu uma voltinha. Quando ele deu uma voltinha, o que que ele viu? Ele viu pessoas mortas sendo levadas para serem cremadas, né? Na fogueira. Ele falou: o que que aquela pessoa está dormindo ali? Todo mundo levando, cantando, repetindo esses mantras. Ele falou assim: não, não está dormindo, não. Ele morreu. Ele falou: morreu? O que que é morte? A morte é uma coisa que ocorre a todos os seres vivos, né? Aí ele perguntou: vai acontecer para mim também? Sim, meu Lorde, para você também, a morte vai acontecer, o envelhecimento. Ele foi vendo o que é o mundo fora das paredes do palácio, e aí, no final dessa escapada que ele deu, ele viu um gurúkula com pessoas meditando e estudando as escrituras. Ele falou: o que é aquele ali? Aqueles ali são buscadores de moksha, buscadores da libertação, da liberdade. E o que que é a liberdade? A liberdade é você descobrir o ser eterno que transcende a morte do corpo físico, é a verdade absoluta. Aí o que que ele fez? Ele falou: ah, é? Então é isso que eu quero da minha vida. Ele voltou à noite e se tornou um yogi, e o resto da história vocês sabem, né? Maturidade espiritual não é uma revolução, é uma evolução, diz o Swami Shimayananda muito lindamente. Você não pode forçar esta maturidade em ninguém. Você não pode forçar os seus amigos, a sua esposa, os seus filhos a participarem deste processo espiritual. Venham, venham, venham para a aula do Gita, né? Venham para o Vedanta Brasil. Você tem que dar liberdade, né? Uma boa educação, suprir, né? Algum do real propósito da vida humana, que é esta evolução espiritual, e o resto fica por conta das vássanas do seu filho. Você cria o filho, mas você só cria, você produz o corpo físico, né? O corpo sutil e o corpo causal, que é o corpo das vássanas, pertence já àquela alma individual, né? Então você, eu fracassei o meu filho, Tem um período que eu pensava assim: fracassei meu filho, olha como é que ele acabou, não tem interesse nisso, não tem interesse naquilo, virou materialista, isso, como se fosse responsabilidade nossa, né? E não importa, no início, mesmo que o estudante seja meramente curioso, a curiosidade é um bom início. Mesmo que ele seja um estudante casual, não sério, né? Significa que, por curiosidade, ou às vezes por um hobby, ou por uma tendência acadêmica de acumular conhecimento acadêmico, né? Qualquer que seja essa tendência, já é um bom início, né? Já era um bom início. Aí ele conta sobre uma pessoa que estava indo para o exterior, viver no exterior, fazer negócios, e quis entrar em contato com o Swami Paramarthananda para saber sobre o Vedanta e o autoconhecimento. Mas, para a surpresa do Swami Paramarthananda, mais tarde ele descobriu que a pessoa queria saber somente porque, indo para a América, se as pessoas iriam perguntar sobre a filosofia espiritual indiana, ele queria saber alguma coisa para dizer lá, para não fazer, né? Para não dar vexame, né? Mas ainda assim, que seja, a gente nunca sabe. Esse processo espiritual, ele não é uma linha reta, mas são linhas com curvas em zigue-zague. A gente nunca sabe o modo qual as pessoas iniciam este processo, mas uma vez que a chama seja acendida, né? Você precisa de protegê-la e nutri-la para que ela possa realmente queimar toda essa ignorância cósmica depositada no nosso corpo causal. Então, o Swami aqui apresenta uma analogia bacana, ele apresenta o cânfora, né? Carpuram, né? Que pega fogo imediatamente, né? O carvão pega, mas requer, né, um pouco mais de cuidado, né? Você tem que ir devagarzinho, pegando fogo no carvão, e depois proteger, de assoprar um pouco, né?
Então, você tem aqui o cânfora, você tem o carvão. O terceiro é um caule de uma bananeira. Você vê que tudo, né, os exemplos védicos são referência à natureza. O caule de uma bananeira, eu sei por experiência própria, porque eu tenho campos de bananeiras aqui na minha terrinha, e a gente não consegue fazer nada com eles. Quando os cachos brotam, depois a gente tem que cortar a bananeira, e aí ele tem que decompor naturalmente, porque é tão agoso que a gente não pode passar na trituradeira, a gente não pode fazer nada, tem que deixar ele lá decompondo gradualmente. Então, o terceiro elemento é o caule de uma bananeira, que é muito difícil você queimar. E se você pegar o caule de uma bananeira e colocar numa fogueira, o caule da bananeira vai apagar a fogueira, né? Não somente ele não pega fogo, mas é arriscado que venha apagar a fogueira, a chama da fogueira. Então, ele diz que existem estudantes, né, que são como cânfora, né? A predisposição para obter esse autoconhecimento neste processo é tão grande que uma vez eles entram em contato com as escrituras, né, pequenininha que estava encoberta, que estava inativa, né? Ela se acende rapidamente, né? Pega fogo. Existem outros que é mais ou menos como o carvão. Ele diz do guru e a chama do desejo pelo autoconhecimento se afastam das escrituras do guru, essa chama do autoconhecimento começa a se apagar. É a maioria dos casos, né? Se aproxima, a chama começa a acender. Se afasta, a chama começa a apagar, né? Então, este é o segundo grupo. E o terceiro grupo são aquelas pessoas que são como o caule de uma bananeira. Eles, por curiosidade, às vezes caem de paraquedas no Vedanta Brasil, mas a chama Swami Paramartananda, numa determinada passagem ali, ele diz que alguns desses estudantes tão, né, caule de bananeira que às vezes eles conseguem apagar até mesmo a chama do professor. Uma piadinha do Swami, ele sempre gosta, né? Mas para aqueles, né, que são como carvão, um pouco de esforço no início, né, um pouco de ventinho, um pouco de sopro, e essa chama crescerá e o indivíduo se tornará mais como cânfora, uma chama que não pode ser interrompida. E somente essas pessoas cuja chama se tornou como o carvão ou como o cânfora, elas conseguem sair da seção do Karma Kanda dos Vedas. Karma Kanda é a parte dos Vedas que trata das sadhanas que envolvem fazer alguma coisa para obter um resultado que é uma experiência de melhoramento a respeito de mim mesmo e a minha experiência do mundo, né? Então, as pessoas elas só entram no Nididhyasana do Vedanta, no Shravana Manana Nididhyasana dos Upanishads, depois de elas terem realmente desenvolvido essa chama muito intensa pelo autoconhecimento. A chama pelo autoconhecimento, ela vai enfrentar os obstáculos. Um dos obstáculos mais fortes é a crença de que uma determinada experiência possa me resolver definitivamente, permanentemente, né? E o indivíduo ele permanece na seção do Karma Kanda, ações, sejam elas muito sutis, ações mentais, né? Essas meditações experienciais. Então, o indivíduo chega num ponto de frustração porque ele compreende que nenhuma ação irá me conduzir à libertação, à liberação, né? Então, naturalmente, o Vedanta se apresenta com um carpete, abre um carpete assim, tapete vermelho na frente do indivíduo, aparece o Vedanta, aparece os Upanishads que dizem, não, tudo que você poderia ter feito foi feito. Isso trouxe você até aqui, o altar do Vedanta. Aqui, a premissa básica é que somente a compreensão de que você já é livre,
que você já é inteiro e completo irá te libertar. E para isso você teve que fazer muitas sadhanas para produzir, promover esta maturidade e esta preparação espiritual, né? Então, o objetivo final, o benefício eterno, é o autoconhecimento e moksha, né? E para isso o indivíduo precisa da maturidade que permita a ele, com total convicção, abandonar todas as sadhanas referentes à seção dos Vedas de Karma, Kanda, que produzem resultados de melhoramento, para investir todas as suas fichas no processo Shravana, Manana e Nididhyasana com a ajuda de um guru competente. Verso 45, esforçando-se diligentemente, aquele yogi, este yogi maduro, como a cânfora, que é refinado, que foi refinado, né, através de muitos nascimentos e que se livrou de muitas das impurezas, né, alcança, consequentemente, este objetivo supremo, esforçando-se diligentemente. Vamos repetir? O que é yoga? Eu costumo, às vezes, colocar yoga. Yoga, eu costumo, muitas vezes, porque yoga é um nome muito abrangente, né? Eu costumo dizer que yoga é um esforço espiritual, né, com o objetivo de me elevar, de me purificar espiritualmente. Qualquer esforço nesse sentido é yoga. Esforçando-se diligentemente, constantemente, persistentemente. Este yoga obtém a purificação e o refinamento através de diversos nascimentos. Ele chega a um ponto de alcançar uma mente pura, né, que é conduzente ao seu objetivo final nesta último nascimento. Então, o que acontece com aquele yoga brasta? Aquele yogi, na vida passada, que ele era maduro, né? Ele já tinha passado por muitos nascimentos. O que ocorre quando ele volta neste nascimento, neste Janama, né? A atual jornada de Janama, do yoga brasta, aquele yoga que amadureceu no nascimento anterior, ele que antes era um que se esforçava, agora ele chegou já com a vantagem. Ele venceu 2 sets e falta simplesmente completar o último. Ele é visto como estudantes avançados, estudantes privilegiados, que aqui o Swami apresenta como os gênios espirituais. Neste nascimento, ele chega, né, já maduro, pronto, desenvolvido, para completar o seu processo. Então, aqui ele chama ele de esses yogis, aquele yogi, né, que chegou já pronto para obter esse conhecimento, aquele yogi maduro, né? E aí ele diz como é que a gente pode muito maduro espiritual. Essa aqui ele colocou muito nessa linguagem vantagem, né, que você já venceu diversos, que esta maturidade desta pessoa avançada espiritual se expressa, né? Como ela se expressa? Ela se expressa, segundo esse comentário do Swami, como uma pureza mental e emocional, né? Um indivíduo maduro espiritualmente, ele precisa ter esta pureza, né, mental, de desenvolvimento espiritual, ele deve produzir para um resultado que é a purificação e o refinamento do complexo corpo-mente. Então, um indivíduo que é maduro, a gente pode observar e medir o purezômetro, digamos assim, purezômetro. A gente vai fazer, hein, Ronaldo, esse instrumento purezômetro para medir o nível de pureza das pessoas, né? Então, como é que você vai medir isso? Observando, né? Observando o quanto puro, né? O quanto claro, o quanto sensato, o quanto equilibrado, né, o indivíduo seja, né? Mas essa é uma medição que serve somente
para o próprio indivíduo, né? Mas, de qualquer modo, o Swami aqui está dizendo que se um indivíduo se encontra no nascimento no qual ele tem essa pureza, essa clareza, entendeu? Muito relevante, né? Muito clara e muito evidente, né? Você precisa saber que é fruto dos seus esforços do yoga em nascimentos anteriores, né? E agora você está maduro. Por que você está maduro? Porque você é uma pessoa pura, né, de coração, pura de intelecto, pura emocionalmente. O processo espiritual serve somente, né, para purificar e preparar o indivíduo para o conhecimento final, o Atmayana. Experiência, né, um instrumento interior, ele foi refinado, purificado. Por isso nós dizemos. E como essa pureza mental se expressa? Ela se expressa por quê? Porque o indivíduo ele se desinteressa pelos ganhos materiais do mundo e se interessa pelo autoconhecimento e a libertação. Este interesse ele cresce ao ponto de se tornar uma obsessão, tá? Então, esta pureza se expressa como? Ele tem em mente o objetivo, o propósito final de todas as encarnações humanas, né? Que é o objetivo supremo, né? De realizar a minha natureza superior, a minha natureza Brahman. Então, o indivíduo precisa estar muito maduro para buscar esse objetivo final. Esta é a indicação de muita pureza, de muito refinamento, de muita maturidade. Então, essas vasanas espirituais, elas são indicações, né, deste indivíduo pronto para o autoconhecimento. Aí, mas como é que esse indivíduo obteve toda essa maturidade, toda esta vasana espiritual, essa inclinação natural, sem esforço para o autoconhecimento e moksha? Como é que ela obteve, né? Ah, não, segundo alguns, ocorre por acaso, é uma loteria. Não, não é uma loteria, como nós sabemos, né? Existem leis fundamentais, a lei fundamental, mais fundamental, é que existe a causalidade no âmbito de Mitya. Então, nada ocorre por acaso, né? Se fosse por acaso, então a gente diria que o mundo é um caos, ou se fosse uma simpatia que Ishvara tem por alguns jivas, a gente dizia que Ishvara é exatamente como um ser humano, sujeito a simpatias, preferências, né? Por isso ou aquilo, né? Que é um absurdo, né? Ishvara não é sujeito a esses caprichos, não é determinado por Deus, Deus não é parcial, Deus é um sistema autoconsciente que facilita, né, o nosso processamento de vasanas, de karma, né, trazendo de volta os resultados, né, dos nossos esforços para que a gente possa, de qualquer modo, conectar os resultados com as ações, a gente obtenha as escrituras reveladas superior, né, supremo, e um professor que nos ajude. Ninguém obtém esse moksha sem pagar o preço. Pagar o preço é um preço maravilhoso, mas que parece um preço altíssimo no início, que é abrir mão da sua ignorância, né? Abrir mão da alta ignorância é a coisa que faz mais senso possível. Ah, você quer moksha? Assim, você tem que entregar a sua ignorância no altar das escrituras, no altar de Ishvara, no altar do Dharma. Ah, isso, então tudo bem. Então, tudo bem, então entrega. As pessoas não entregam essa ignorância por quê? Por muitos motivos, entre eles, porque é ignorância, mas é minha, eu e meu, né? Porque, caso contrário, seria a coisa melhor de fazer é entregar
todos os nossos apegos, medos e aversões, que é fundado nesta ignorância original de que eu sou os três corpos, eu sou as minhas vássanas, eu sou a minha mente, eu sou os meus desejos, não? Então, essa pessoa que alcançou esta maturidade, este refinamento em relação à direção da sua vida, né, é uma pessoa que reorientou, né, o seu destino, né? Ele abandonou pseudo-objetivos, que são coisas que jamais vão produzir esta pacificação, essa paz, esta, né, convicção de autoconhecimento que produz este shanti, esta satisfação, esta paz, esta felicidade. Então a gente vai entregando o quê? A gente vai entregando todas essas vasanas pelos pseudo-prazeres que supostamente os objetos de desejo nos dariam. A gente vai compreendendo os defeitos de todos esses pseudo, a gente vai entregando ele no altar da verdade, no altar das escrituras. Tudo que é falso a gente vai entregando, toda a nossa ignorância a gente vai entregando. Todos os objetivos enganadores vão sendo revelados falsos. Você vai transcendendo as buscas por segurança, prazer e virtudes para o objetivo final, objetivo superior, que é moksha, libertação. Mas para isso nós precisamos de uma mente refinada, clara, clareza de objetivo na vida. Muito antes de eu encontrar o Vedanta, eu encontrei uma pessoa que falava um pouco sobre isso. Clarity, clarity of intention. Clareza de intenção, clareza de objetivo. Qual é o seu objetivo? Naturalmente, ele não sabia o que ele estava dizendo, porque aquilo que ele chamava de clareza de objetivo não era o objetivo supremo, mas eu gostei na época da expressão clareza de objetivo, né? Isso é obtido através de muitos nascimentos, refinamento através de muitos nascimentos. A pessoa se torna um indivíduo maduro, como privilegiados, ou visto por outros como, né, estudantes, almas avançadas, mas não existe um almoço grátis, tudo requer um pagamento, né? Um preço, existe um preço para tudo. Para isso, nós precisamos diariamente associação com as escrituras, permaneça limitado por dois, quatro aulas de Vedanta nos fins de semana, casa que é o Manana, ou o Shravana, ouvindo de novo, novamente as aulas. Nós temos que colocar lenha na fogueira, não? Ok, então a gente para por aqui. Nós temos uma pausa de 5 minutos. Uma coisa para dizer. Aqueles de vocês, o seminário do Mandukya, as aulas do Gita serão suspensas por uns 15 dias, mais ou menos. E aqueles de vocês interessados, entrem em contato comigo ou com a Betânia. Quero dizer, aqueles que talvez tenham o desejo genuíno de participar, mas que tenham um impedimento de ordem econômica. Só entre em contato conosco, ok? Este seminário vai dar acesso a quem participa dele
de receber, entrar no grupo no qual os links dos seminários 1, 2 e 3 também estão disponíveis, o curso completo, como eu disse ontem, tá? Então é isso aí. É um seminário profundo, é o rei dos Upanishads, o Upanishad mais profundo, mas como eu disse ontem, eu sou, eu tenho total confiança de que ninguém vai ficar assustado com os ensinamentos finais do Vedanta. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Shanti Shanti Om. Namastê. Até a próxima, meus queridos.